A humilhação veio com o cheiro de cinzas e o som de uma mala arrastada. Menos de 48 horas após eu ter jogado a última rosa sobre o caixão do meu marido, Paulo, minha filha, Júlia, parou na minha frente, ignorando a bengala que agora era a extensão do meu corpo cego. Essa casa é minha agora, mãe. Você não é mais minha responsabilidade. Ela não me deu tempo para responder. Em um movimento que parecia ensaiado, ela me entregou uma passagem de ônibus para a capital e uma bolsa com roupas velhas, me expulsando do meu próprio lar, o ninho que construí por mais de 30 anos. Eu não apenas perdi meu marido, eu perdi minha casa, minha dignidade e a única filha que tinha. E tudo isso enquanto eu vivia na escuridão forçada pela cegueira. Meu nome é Isabel, tenho 63 anos e achei que já tinha visto de tudo na vida. Pensei que, depois de perder meu marido para um infarto fulminante e minha visão para uma retinopatia diabética galopante, o universo não teria mais cartas na manga para me derrubar. Eu estava errada. A vida que Paulo e eu construímos era um refúgio de amor. Ele era o meu sol, um engenheiro elétrico que me dava o céu e as estrelas. Eu, dona de casa por opção, dediquei minha vida a fazer da nossa casa, no interior de São Paulo, o ninho mais aconchegante do mundo. Lembro das manhãs, o cheiro do café coado por ele, a alegria de ver Júlia crescer, linda e inteligente, e os fins de semana com a família. Éramos a imagem da felicidade plena, daquela que a gente pensa que é eterna. Eu era o alicerce, a calma em meio ao caos dele. Quando a cegueira veio, há 5 anos, Paulo se tornou meus olhos. Ele era paciente, lia para mim todos os dias, descrevia as cores do nosso jardim. Você me deu a luz da vida, Isa. Agora é minha vez de te guiar, ele dizia, com a voz embargada. Mas o sol se pôs. E com a morte dele, a escuridão que tomou meus olhos se alastrou pela minha alma. Júlia, nossa única filha, voltou de Porto Alegre para o funeral, mas não para me consolar. Ela voltou para reivindicar. No mesmo dia em que o caixão de Paulo desceu à terra, ela começou a vasculhar gavetas, a ligar para o banco, a procurar pelo testamento que, segundo ela, lhe garantiria a liberdade financeira, que eu, uma inútil cega, não poderia lhe dar. Vamos vender essa casa, mãe. Você vai para um asilo, um lugar onde eles podem cuidar de você. Sua voz não tinha dó. Apenas o cálculo frio de quem organiza um inventário. Eu chorei em silêncio no meu quarto, sentindo o peso daquela traição. Eu a amei, cuidei, dei tudo. E ela me descartava como um móvel velho. E para piorar, veio a humilhação do cachorro. Dias depois daquela conversa nefasta, eu tropecei no jardim e caí. Júlia me ajudou a levantar, mas não sem antes bufar de irritação. É por isso que você não pode mais ficar sozinha, mãe. Você é um perigo. No dia seguinte, ela me trouxe um presente. Um cachorrinho vira-lata, magro, de pelo cor de caramelo e olhos tristes. Toma, um vira-lata sarnento, para te fazer companhia. Pelo menos ele não vai ficar tropeçando nas coisas como você, disse ela com sarcasmo. O vira-lata, que chamei de Faísca, era a prova final do seu desprezo. Não era um cão-guia, nem um companheiro de raça. Era um animal resgatado, talvez tão inútil quanto ela me via. Mas Faísca foi a primeira coisa que me deu um vislumbre de luz em meses. No meio de tanta escuridão, eu sentia o focinho dele gelado na minha mão, o rabo abanando fraco. Ele me guiava pelo cheiro, pelo som da minha voz. Eram 2 inúteis se apoiando. Eu só não sabia que a história do Faísca e o seu segredo seria a chave para a minha reviravolta. A humilhação estava no auge, mas a queda ainda não tinha terminado. Eu estava no ponto de ônibus da cidade vizinha, em uma pequena praça de paralelepípedos que cheirava a chuva e jasmim. Meu coração era um tambor furioso dentro do peito. Ao meu lado, Faísca, o vira-lata sarnento que Júlia me deu como uma piada de mau gosto, tremia de frio e medo. Eu o abraçava, sentindo o calor frágil de seu corpo, pensando: eu,
A matriarca, a guardiã do lar, reduzida a isso, abraçada a um cão de rua, abandonada pela minha própria filha. Naquele ônibus, com destino a lugar nenhum, a cena da traição se repetia na minha mente como um filme de terror. O momento em que tudo desabou não foi o funeral de Paulo, nem a hora em que ela me entregou a passagem. Foi a hora em que ela rasgou o meu passado com as próprias mãos. Estávamos no antigo escritório de Paulo, uma sala que agora ecoava com o vazio. Eu me agarrava ao único retrato que restava dele, ouvindo Júlia folhear documentos com impaciência. Onde está o testamento, mãe? Não tem nada aqui. Paulo sempre me disse que cuidaria de nós duas, que não teríamos problemas. Filha, ele não faria algo para te prejudicar. Me prejudicar? Mãe, quem está me prejudicando é a senhora. Ele me prometeu que, quando morresse, eu teria a casa para vender e o dinheiro para o meu negócio. Ele me disse que você teria o seu para cuidar de você. O ar sumiu dos meus pulmões. O quê? Meu dinheiro? O que você está dizendo, Júlia? Meu dinheiro? A risada dela foi o som mais cruel que já ouvi. Ah, a cega não sabia de tudo, é? O papai me contou que você estava gastando tudo em tratamentos alternativos para essa sua vista. Ele temia que você torrasse o que ele juntou. Então, meses atrás, ele reescreveu tudo. A casa é minha. E o dinheiro... Bom, o dinheiro está em uma conta separada, comigo como única administradora, para garantir que você tenha apenas o essencial. O retrato de Paulo escorregou das minhas mãos. Eu caí de joelhos no chão frio. O essencial. Aquele homem, o sol da minha vida, havia me traído antes de partir, por medo, por descrença na minha capacidade de gerir o meu próprio dinheiro após a cegueira. Mas o pior não foi Paulo. Foi a confissão de Júlia, cheia de malícia. O papai me deu a procuração antes de morrer. Eu sou sua tutora legal. Mamãe, eu assino por você. E eu decidi que o melhor para você é um lar de idosos bem longe daqui. Dor, impotência, injustiça e raiva silenciosa. Naquele momento, eu só queria que o chão se abrisse e me engolisse. Não por causa da perda material, mas pela dupla traição. A do marido que duvidou da minha sanidade e a da filha que usou essa desconfiança para me enterrar viva. Eu era uma prisioneira dos meus próprios laços de sangue. Uma cega que foi enganada pela pessoa que confiava para ser seus olhos. Minha cabeça girava. Eu tentava argumentar, chorar, gritar. Júlia, como você pôde? Eu sou sua mãe. O seu pai, ele me amava. Ele amava o que você era, mãe. Não o que você se tornou. Você virou uma dependente, uma invalida. E invalida não decide nada. Aquelas palavras eram mais dolorosas do que qualquer chicote. O ritmo da minha vida, antes suave e seguro, agora era um estacato de dor e medo. O que seria de mim? Sem casa, sem dinheiro, sem visão. E pior, sem a única pessoa que eu pensava que me amaria incondicionalmente. O ônibus balançava, me jogando de um lado para o outro. Faísca latiu baixinho, como se me consolasse. Aquele vira-lata que Júlia me deu para rir da minha condição era a única coisa viva que não me traiu. No fundo da minha alma, uma voz sussurrava: Isabel, você sobreviveu a Paulo. Você sobreviverá a isso. Mas como? Cheguei à casa da minha prima Lúcia, na capital, com a sensação de ser uma náufraga jogada à costa. Ela me recebeu com o calor que Júlia me negou. Mas eu sabia que minha permanência ali era um fardo. Minha nova vida era regida pelo calendário de obrigações de Lúcia. Eu passava os dias no quarto de hóspedes, ouvindo o burburinho da cidade, e o único conforto era a presença silenciosa de Faísca, o vira-lata. Ele não se afastava de mim. Uma semana depois, enquanto Lúcia me ajudava a desfazer a pequena bolsa que Júlia havia me jogado, senti algo duro no forro. As mãos de Lúcia o encontraram, antes das minhas. Isabel, o que é isso? Parece um pendrive? O coração disparou. Um pendrive. Paulo era obcecado por tecnologia.
Ele guardava tudo digitalmente, mas nunca usava pendrives comuns. Deve ser lixo, Lúcia. Joga fora. Não, ele está pesado e tem um cheiro diferente. Eu o peguei. Minhas mãos tremeram ao sentir o objeto. Não era plástico, era metal, liso e frio. E tinha um pequeno detalhe em alto relevo que minhas pontas dos dedos reconheceram imediatamente. A gravação de uma bússola. Era a logomarca da antiga empresa de engenharia de Paulo, que ele fechou há anos. Eu sabia que ele havia deixado algo para mim. A lembrança de seu medo de eu torrar o dinheiro se misturava à esperança de que o amor dele falasse mais alto. Lúcia, por favor, coloca isso no seu computador. Agora. A voz dela estava tensa. Mas você disse que era lixo? Não é lixo. É a última coisa que meu marido me deu. O silêncio de Lúcia me gelou. Eu só ouvia o zumbido do computador e meu próprio coração. O suspense era torturante. E então, o som de um arquivo de áudio se abriu. Não era um testamento formal, não era um documento legal. Era a voz de Paulo. Minha querida Isa, se você está ouvindo isso, significa que não estou mais com você e que as coisas, bom, não saíram como eu planejei. Eu agarrei Faísca, que se aninhou mais perto, como se entendesse a importância daquele som. A cegueira te atingiu, minha vida, e o medo me cegou. Eu reescrevi meu testamento, sim, e dei a procuração para Júlia. Por medo. Por medo de que você não tivesse força para lutar depois de mim. Perdoa minha covardia. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, escorregando pela minha boca. A traição de Paulo tinha um nome: medo. Mas a confissão não parou por aí. Eu sabia que Júlia me desapontaria. Eu vi a ganância nos olhos dela, Isa. Por isso, eu criei um segundo testamento. Este pendrive não é a chave do dinheiro, é a chave da verdade. Lúcia suspirou alto. Eu estava paralisada. Justiça divina? Eu te dei o Faísca, meu anjo. Não para ser seu guia, mas para ser seu guardião. Dentro daquela coleira velha que ele usa, não jogue fora, está uma microficha. Essa microficha contém o código de uma criptomoeda que eu investi secretamente há anos, quando ela valia centavos. Essa fortuna é apenas sua, Isa. Está em uma conta blindada que Júlia jamais saberá. Mas mais do que isso, a voz de Paulo falhou. O testamento original está dentro do muro falso, atrás do meu diploma de engenharia, no meu escritório, onde Júlia não procuraria, achando que era algo sem valor. Eu te amo. Lute por você. E o Faísca, ele tem um treinamento especial. Ele reage a um comando de voz que eu criei para que ele te guie exatamente até o local do muro falso. A descoberta não era apenas de dinheiro, era de um plano, de uma confissão de amor e arrependimento. Eu não estava apenas cega. Eu era a guardiã de um segredo enterrado, literalmente. Faísca, o vira-lata sarnento, não era um escárnio. Era um emissário, o guardião de uma fortuna e da minha liberdade. E Júlia, que riu dele e de mim, estava prestes a cair em uma armadilha que o próprio pai criou. Quando vi aquele envelope, minhas mãos tremeram. Eu sabia que ele havia deixado algo para mim. O jogo havia virado. A esperança não era mais uma brisa fraca, era um vendaval. Se você também está sentindo essa virada chegando, aproveita e se inscreve no canal. Ainda vem o melhor dessa história. A partir daquele momento, eu não era mais a cega inútil abandonada pela filha. Eu era a estrategista, a guardiã de um segredo que valia milhões e que, acima de tudo, me devolveria a dignidade. Eu tinha a confissão de Paulo e o Faísca, meu improvável cúmplice. Minha primeira ação foi silenciosa e precisa. Com a ajuda discreta de Lúcia, que estava emocionada e indignada pela minha história, examinamos a coleira do Faísca. Não era uma microficha, como Paulo chamou. Era um minúsculo cartão de memória, quase imperceptível, costurado no couro. Acessamos a carteira de criptomoedas. Uma fortuna inimaginável, fruto de uma aposta que Paulo fez anos atrás e que agora,
Com a valorização, me garantia não apenas a sobrevivência, mas uma independência vitalícia. Mas o dinheiro era apenas o meio. O fim era a justiça. Eu não queria vingança. Queria apenas que a verdade viesse à tona e que Júlia encarasse as consequências da sua ganância e crueldade. O plano era simples: voltar à casa. Usei o dinheiro de forma calculada. Primeiro, contratei um advogado de confiança na capital, um especialista em direito sucessório e familiar, que ouviu o áudio de Paulo e se prontificou a me ajudar. Depois, fiz a coisa mais importante. Paguei um treinamento intensivo de 3 dias com um especialista em cães de serviço. Eu precisava do Faísca pronto. Eu não podia simplesmente entrar na casa. Júlia me havia dado a sentença de incapaz e estava me monitorando de longe. Mas a vida, ou o destino, se encarregou de pavimentar meu caminho. Enquanto eu traçava minha ascensão lenta, o império de Júlia começou a ruir sozinho, como um castelo de areia na maré alta. O plano de Júlia era vender a casa rapidamente, mas o mercado imobiliário estava estagnado. Ela estava investindo o dinheiro que conseguiu levantar no banco, aquele que Paulo separou para mim, em um negócio de moda online que desandou. Os credores começaram a ligar. A pressão aumentou. Eu soube de tudo por Lúcia, que mantinha contato com uma vizinha fofoqueira da nossa antiga rua. Júlia está um inferno. Diz que a casa tem má energia e que as dívidas dela estão crescendo. Ela até brigou com o noivo e ele foi embora, relatou Lúcia. A ganância estava cobrando seu preço. Júlia, acostumada à vida fácil, estava afogada em problemas. Ela estava sozinha e desesperada. O ápice da queda dela ocorreu quando meu advogado, seguindo minha orientação, enviou uma notificação sutil a Júlia, questionando a legalidade da sua procuração e pedindo a prestação de contas do dinheiro que ela estava administrando para mim. A reação dela foi histérica. Ela ligou para Lúcia gritando: "Sua mãe, essa cega maluca! Onde ela arranjou dinheiro para advogado? Ela está me processando. Ela não tem direito a nada." Eu estava ouvindo a ligação no viva voz, fria como gelo. Não havia raiva, apenas uma satisfação moral. O medo agora estava do lado dela. O momento de agir havia chegado. Meu advogado forçou Júlia a me conceder acesso à casa para uma inspeção de bens pessoais, citando a necessidade de recuperar objetos sentimentais deixados por Paulo. Ela relutou, mas com a pressão legal e o medo de ter sua procuração cassada, ela cedeu. No dia marcado, entrei novamente na minha antiga sala. Júlia estava lá, pálida e tensa. Ela riu tentando manter a pose. "Procurando o quê, mamãe? A única coisa que sobrou de você aqui foi essa sua inutilidade." Eu não respondi com palavras. Apenas me virei para o canto da sala onde estava o diploma de Engenharia de Paulo, pendurado na parede. Abracei Faísca, que estava em alerta, e usei o comando de voz que Paulo havia deixado gravado no pendrive: refúgio. O Faísca latiu uma vez, um latido forte e firme, e correu para a parede, farejando freneticamente o local exato atrás do diploma. O som do latido, o nome do nosso lar e a ação do cão. Justiça poética. Júlia me olhava, confusa. A queda dela estava completa, e a minha ascensão, lenta e digna, estava no clímax. Eu tinha o cão, o dinheiro, o advogado e agora a prova final. O latido firme de Faísca, seguido pela sua patinha arranhando a parede atrás do diploma, quebrou a tensão. Júlia deu um passo para trás, o pânico tomando conta de seu rosto. "O que é isso, mãe? Que palhaçada é essa?" "Não é palhaçada, Júlia. É a verdade. É a sua queda e o meu recomeço", respondi, com a voz baixa, mas firme. A cegueira me roubou a visão, mas me deu uma clareza de alma que eu nunca tive. Meu advogado, doutor Elias, que estava na porta, acionou um técnico. A parede foi aberta. Atrás do diploma, onde Júlia só via um pedaço de papel sem valor, estava um compartimento secreto, e dentro dele, o testamento original,
manuscrito por Paulo e autenticado com uma rubrica antiga, que me garantia 100% da parte legítima dos bens e a posse integral da casa, reconhecendo minha dependência e dedicação. E mais importante, revogando o testamento mais recente e a procuração de Júlia, caso fosse comprovada sua má-fé. Ela desabou. Não! Isso é falso! Papai não faria isso! Ele me prometeu! Ele te prometeu, Júlia, porque tinha medo. Medo de você ser exatamente quem você é, gananciosa e cruel. Mas no fim, o amor e o arrependimento dele foram mais fortes do que a descrença. Eu me virei na direção dela, faísca aninhado aos meus pés. Foi o momento mais importante da minha vida, não pela vitória financeira, mas pela libertação emocional. Eu te perdoo, Júlia, não por você ter me humilhado, mas porque sua ganância a tornou cega para a única coisa que importava, o nosso amor. Você perdeu tudo sozinha. Eu só recuperei o que era meu por direito e por dignidade. Ela não disse nada. O silêncio dela era a confissão que eu precisava. Deixei o Dr. Elias e a equipe lidando com a papelada. Peguei minha bengala e Faísca me guiou para fora da casa, que voltava a ser minha. Eu não precisei expulsá-la. Ela já havia se expulsado de minha vida e da casa muito antes. Fechei a porta e deixei o passado do lado de fora. Pela primeira vez em meses, o silêncio me trouxe paz. Eu tinha dinheiro, uma casa, um advogado e, o mais importante, um vira-lata sarnento que era o guardião da minha liberdade. O futuro era nebuloso, sim, mas a escuridão dos meus olhos não era mais a escuridão da minha alma. Eu recomeçaria, sem rancor, mas com a sabedoria de quem viu a face da traição e sobreviveu. Meu refúgio não era mais a casa, era a força que descobri em mim mesma. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e comenta o que você faria no meu lugar. Obrigada por ter ficado até o fim.